Bom dia. Um cai, outro se levanta. Além das inúmeras injustiças e da falta de justiça, falta de legalidade que temos visto no país, prenderam o jornalista Alan Frutuoso. Como perseguiram o Alan dos Santos, como tem perseguido pessoas que simplesmente querem justiça e coisas corretas no país e não bandalheira. O jornalista foi preso por uma suposta invasão na Polícia Federal em dezembro. Tem que ter um processo, tem que ter um inquérito, o inquérito tem que correr, tem que se fazer os levantamentos, as investigações e comprovar fatos, não é achômetro. Aí inclui o jornalista no processo do 8 de janeiro de 2023 e expede-se um mandato de prisão retroativo. O sujeito tem local fixo, tudo. Ninguém quis ir buscar o sujeito na casa dele, esperar ele chegar no aeroporto. Que tipo de policiamento é esse? Que tipo de Polícia Federal? A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é um órgão do Ministério da Justiça, apesar de estar sob seu controle, e também não é um órgão do seu Dino, do seu Lula ou do senhor Alexandre de Moraes. Aliás, um dos grandes erros do ex-presidente foi ter aceitado essa ingerência. Deveria já ter quebrado o pau logo de cara e ter dito: o Ramagem vai ser empossado e acabou. Quem decide sou eu, presidente da República, e não o Supremo. Aliás, ele deveria ter tirado os policiais federais lá de dentro do Supremo e ter transferido lá para o Acre. É um direito dele, ele é presidente da República, ele pode fazer isso. Porque essa gente se macomunou com o Poder Judiciário e estão criando um Estado paralelo dentro do país, um Estado juristocrático. Toda hora estão prendendo jornalista, estão prendendo cidadãos sem acusação nenhuma, estão acusando pessoas como no aeroporto de Roma, e até agora nós não vimos a imagem, só ouvimos conversa mole, só ouvimos uma das redes aí muito conhecidas no país fazer uma história em quadrinhos do fato de um cavalo de 27 anos que teria sido agredido por um senhorzinho de 75 anos. Disse palavrões para as pessoas, criou problemas, e o culpado é o cidadão correto, o cidadão de bem. E olha que o sujeito que estava lá no aeroporto ainda é correligionário do Lula. Apareceu em fotos, em vídeos, concorrendo, fazendo L. Mas fora essa questão política que também está inclusa nesse pacote, nós estamos sendo aviltados no direito. A Constituição é descumprida dioturnamente. Não precisa ser formado em direito para dizer isso. Basta conhecer um pouco de leis e saber ler. Vai na Constituição ler, é claro lá o que está escrito. A despeito dessa Constituição de 88 não ser nada assim maravilhoso. Foi feito por um outro tipo de regime político. Mas enfim, nós estamos no Brasil. E os políticos que nós temos não sabem malemar ler e escrever. Até o arcabouço fiscal ou reforma tributária que o valha passou nesse nosso Congresso, no Congresso todo como um todo não, porque está no Senado, mas na Câmara dos Deputados chegou uma peça de 180 páginas 5 minutos antes de ser votada. Será que esses políticos não sabem que isso influenciará a vida deles, dos seus netos, dos seus bisnetos e de toda a população brasileira? Olha, a imbecilidade atingiu pontos que não dá para a gente mais relevar. A prisão do Alan Frutuoso é mais um dos milhares de fatos que tem acontecido no país. E a perseguição é com pessoas de bem. Porque se é esse o fato, eu gostaria de saber aonde estão ou quando vão ser presos aqueles que invadiram o Ministério da Agricultura lá atrás, ou tantas outras coisas como foram feitas. Ou onde estão presos os que invadiram propriedades privadas. Aonde estão? Então, isto é algo que nós devemos pensar. E um cai, outro se levanta. Eu vou fazer os meus vídeos, vou denunciar essa juristocracia. Eu não votei no senhor Alexandre de Moraes, não votei no senhor Gilmar Mendes, não votei em nenhum dos 11 que estão lá. Se eles querem fazer leis, eles que vão concorrer. A única função deles é avaliar
constitucionalidade de leis e procedimentos relativos à Constituição, e isso e apenas isso. É preciso acabar com esse juridiquês, com essa juristocracia que existe no país. Tudo se recorre ao Supremo, partido que perde na votação recorre ao Supremo, e depois cria-se todo esse arcabouço e vai se implementando, e nós, cidadãos, é quem pagamos essa conta. Sim, nós pagamos essa conta no dia a dia, perdendo a liberdade e também financeiramente, porque quem sustenta toda a máquina do governo, executivo, legislativo e judiciário, somos nós. Eu não quero pagar por essa porcaria. Essa porcaria não me representa e nem foi eleito para isso. E muito menos foram empossados para isso. O problema maior nosso é que nós temos políticos que não valem nada e que devem na justiça e, portanto, ficam sujeitos aos humores do Supremo. Então, caros cidadãos, e eu falo cidadãos no geral, seja de direita ou de esquerda, porque o de esquerda também tem que pensar sobre essas situações, o de direita tem que pensar sobre essa situação, e até os bundinhas limpinhas, que são os de centro, tem que pensar nessa situação. Eu não vou votar nisso, porque é isso. Nós precisamos votar em gente que preste, gente que vá fazer leis justas e corretas que ajudem o país, e não esta bandalheira que nós estamos usando. Inclusive que eles têm o poder de cobrar determinados poderes. O Senado tem poder de cobrar o STF e não o faz. O STJ e tudo mais, e não o faz. Tem o poder de barrar, por exemplo, como a indicação do seu Zanin, que é amigo do seu Lula. Essa conversa de que, não, ele é meu advogado. Que advogado? É amigo do seu Lula. Tem fotos, tem filmagens dele participando em festas ou acompanhando-o em momentos íntimos. Então, essa conversa mole não cola mais. Nós temos que abrir os olhos e descobrir como nós devemos agir corretamente dentro da lei, dentro dos princípios, mas não transigir, não aceitar mais um passo dessa gente para cima de nós. As pessoas ficaram com medo por causa do 8 de janeiro, que mandaram prender, não sei o quê. Nós temos que nos levantar. Um cai e outro se levanta. É assim que deve ser. De preferência que todos se levantem juntos. Nós temos que cobrar aquilo que é nosso direito, que está na Constituição, que está nas leis, e exigir a aprovação e apresentação, porque esses anteprojetos de lei que tem por aí, leis corretas e justas, inclusive fazer uma limpa, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, que tem um mundaréu de leizinha cheia de jabuti lá, guardadinha. Um dia, por exemplo, na madrugada, se alguém resolver aplicar esse tipo de lei, por exemplo, nós estamos todos na roça. Querem um exemplo? Tem uma tal de poupança solidária. Vamos pesquisar o que é a poupança solidária. Vamos pesquisar. Então, o que eu estou dizendo aqui é que um cai, outro se levanta. Nós temos que bater de frente com essa injustiça, dentro da lei, dentro da legalidade, dentro dos princípios constitucionais, sim, e exigir o cumprimento da Constituição, como alguns estão fazendo, denunciar na ONU, na OEA, fazer um escarcéu, porque muitos desses partidecos que a gente nem sabe de onde vem, que aliás que são eleitos só por coeficiente eleitoral, não tem nem voto. Ou seja, nós precisamos de uma reforma do sistema eleitoral. Entra quem tem voto. Olha, por exemplo, tiraram o Dallagnol. O Dallagnol teve quase 300 mil votos. Puseram um sujeito que tem 10 mil votos. Peraí, como que é isso? Ele não tem suplente? Puseram um sujeito que... Por quê? Porque é político e não conseguiu se eleger. Então, o sistema, o establishment, o pântano, age dessa forma. Nós sabemos como eles agem e nós vamos saber como agir, mas dentro da lei, e vamos cobrar o que é nosso direito, um país justo, correto, bom e que anda, não essa bandalheira, essa porcaria que tem aí. E outra coisa, acabar com esses penduricalhos, esses salários monstruosos, penduricalho daqui, dali, o cara do STF vai pro STE, ganha mais um não sei o quê. Gente, tem tantas coisas pra gente resolver no país, nós não resolvemos por quê? Porque nós temos políticos medíocres, gente ordinária, gente que pertence à canalha, que não faz o que é certo e o que é correto, faz o que é mal. Só que eles têm que se lembrar, eles têm filhos, eles vão ter netos, eles têm famílias. E isso, uma hora, vai atingi-los também.
mas parece que eles não têm consciência sequer disso. Pensam em si próprios e no próprio bolso inicialmente. Eu deixo aqui essa minha indignação. Vou continuar gravando meus vídeos de vez em quando, como sempre faço, porque eu penso assim: se um cai, outro se levanta. E nós temos que nos levantar contra as injustiças. Deus é Pai.